Opa, tudo bem? Aqui é o Matusalem Galvão, da Central dos Representantes. E hoje nesse vídeo nós estaremos vendo 7 comportamentos dos empreendedores milionários, dos representantes de sucesso. E por que nós precisamos ver os comportamentos do que essas pessoas têm em comum? Porque o comportamento, segundo algumas pesquisas, 87% das pessoas elas são demitidas de empresas em gerais por causa de problemas comportamentais. E apenas 13 são demitidas por deficiência técnica. E isso nos leva a compreender que muitas pessoas não têm obtido sucesso, não têm atingido o sonho que almeja devido ao seu problema comportamental, independente da sua profissão, independente do que esteja fazendo. E conforme Freud certa vez falou, ele diz que 90% daquilo que nós fazemos é ligado no automático. Nós fazemos e nem sequer percebemos o nosso próprio comportamento. E apenas 10% do que nós fazemos no dia, nós vemos e conseguimos ver o que a gente realmente está fazendo. De posse disso, e entendendo isso, que a questão do comportamento de uma pessoa, ela influencia nos seus resultados, a gente vai estar avaliando algumas coisas do nosso comportamento através desses 7 tópicos das pessoas extraordinárias. O primeiro tópico que a gente vai estar vendo é que essas pessoas extraordinárias, elas fazem as coisas antes de elas serem solicitadas. Então, ou seja, elas tomam iniciativa. Elas não ficam esperando alguém pedir alguma coisa para elas, ou elas não ficam esperando chegar um momento de crise para elas entenderem que vai ter um momento de crise e antes de ter esse momento de crise, elas precisam se resguardar. O profissional que trabalha em uma empresa, ele não fica esperando o chefe dele pedir para ele fazer determinada coisa. Se ele está vendo que precisa limpar um banheiro, ele vai lá e limpa o banheiro sem pedir para ele. Então, é iniciativa que essas pessoas extraordinárias elas têm. Elas conseguem ter um senso que as leva a fazerem as coisas sem ter ninguém pedindo, sem ter ninguém empurrando e fazendo. Outro exemplo que nós podemos dar é você e tua esposa. Se você é casado e a tua esposa tem que ficar muitas vezes pedindo, talvez para você lavar a louça. Na verdade, se você conseguir fazer isso sem ela pedir, teu relacionamento com ela vai melhorar muito, vai melhorar demais. E outra, se você não lava a louça para tua esposa, comece a lavar hoje. Você vai ver como vai influenciar muito no teu relacionamento com ela. Ela vai se surpreender com você. Fica a dica aí. Outra coisa que nós vemos nesse processo de iniciativa é assim, é muito importante você ter iniciativa sim, mas é importante também você ter a acabativa. Porque muitos têm a iniciativa de falar assim, não, eu vou fazer, eu preciso fazer, eu vou me antecipar, eu não vou ficar esperando, mas começa a fazer e não termina. E aí que entra outro erro, porque você começa uma situação e não termina. Você diz no começo do ano que você vai fazer determinada coisa, vai chegar no final do ano com isso pronto, e você não termina. E isso é outro problema que está ligado entre iniciar e também acabar. Então é muito importante que você venha pelo menos começar aquilo que você começa, você treinar isso no teu cérebro. Por quê? Porque é através de repetições que você vai conseguir mudar esse comportamento da acabativa. Você vai, na verdade, começar com pequenas situações fazendo. Por exemplo, você estabelece cortar o jardim da tua casa. E você, naquele dia, você corta até o fim. E com pequenas coisas dessas, você alterando, vai trabalhando no teu cérebro e isso vai mudando. E daqui a pouco, objetivos grandes que você tem, você consegue terminar. Você começa por um pequeno livro falando assim, não, eu vou terminar esse livro. Você termina o livro. Daqui a pouco, em atividades maiores, você já vai estar fazendo isso inconscientemente. Então é muito importante que você tenha iniciativa e acabativa também. Porque é isso que o primeiro tópico, o primeiro comportamento que esses empreendedores milionários eles possuem. O segundo é que eles agem de maneira
a fazer com excelência aquilo que eles fazem, só que eles excedem esses padrões. Eles transcendem, na verdade. Então, por exemplo, teu cliente está com uma expectativa de receber X de você. Está com uma expectativa de receber apenas isso daqui. E no momento da entrega, você, na verdade, entrega isso daqui para ele. Você entrega mais do que você prometeu. Você entrega mais do que você disse para ele. Você sai do padrão dos normais, do que todo mundo faz, para você ir no padrão dos extraordinários. Então, você transforma o teu padrão de excelência muito mais elevado que os demais. Eles entregam sempre muito mais do que lhes é pedido. Esse é o segundo comportamento dessas pessoas extraordinárias. A terceira coisa é que eles agem repetidamente. Então, por exemplo, você traçou um objetivo na tua vida. Você está pensando assim, vou chegar ao final do ano com determinada coisa. E você tentou uma vez, tentou duas vezes, tentou três vezes, não deu certo, não conseguiu. Ou então você chega num determinado cliente, fala com ele uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e não consegue. Não consegue vender para ele. As pessoas extraordinárias, elas não desistem. Elas agem repetidamente, alterando apenas algumas coisas. Por quê? Porque elas fazem uma reflexão vendo onde é que elas estão errando, e daí elas alteram. Elas fazem, repetem a mesma coisa, porém alterando métodos, alterando fórmulas, alterando maneiras. Então, o representante, ele repete a mesma situação, porém, ele altera métodos de abordagem de vendas, ele altera a maneira como ele vai entregar aquele produto para o cliente. Então você tem a mesma situação, a mesma proposta, só que de maneira totalmente diferente, de maneira totalmente diferenciada. Assim foi Henry Ford. Ele faliu 2 empresas antes de ele poder desenvolver a Ford, essa empresa automobilística que é hoje. O Walt Disney ele foi demitido de uma empresa de entretenimento e a alegação que essa empresa deu foi que ele não tinha capacidade de desenvolver os projetos. Ele abriu a empresa dele, faliu novamente, e daí quando ele abriu a segunda empresa, que é a Walt Disney de hoje, se transformou nessa potência que é. Então, não sei o que você está pensando hoje, que você deve ter falado, enfim, mas tenha em mente uma coisa, é necessário você repetir e você persistir nessa situação que você está almejando. E corrigir aquilo que que você vê que talvez não esteja dando certo. Se você não simplesmente pegar uma situação, começar e falar assim, não deu certo isso daqui, largar, abandonar, jogar pro alto, nunca você vai chegar. Você vai começar diversas coisas, você vai se lançar uma hora para um lado, se lançar outra hora para o outro, se lançar outra hora para o outro. Quando você vai ver, se passou 5, 10 anos, você não chegou a lugar nenhum e você pensou que as grandes mudanças que você foi fazendo de setor eram as que eram necessárias para você atingir o seu objetivo. Na verdade, não é. A quarta coisa é que essas pessoas extraordinárias, elas fazem sacrifícios pessoais. Então, hoje em dia as pessoas elas não têm desejo de fazer sacrifícios. Elas querem as coisas muito fáceis. Elas querem as coisas muito de mão beijada. Elas querem fazer do jeito que elas pensam que tem que fazer, do jeito que elas acham melhor para elas, mas pagarem preço elas não querem. Elas não querem dificuldades, elas não querem problemas, elas querem que as coisas sejam, transcorram da maneira como elas programaram na mente delas. Então, por exemplo, se você não tiver o esforço de talvez deixar algumas coisas que você gosta, aquele futebolzinho, aquela situação que você joga durante a semana, para você investir em clientes, para você investir no teu aprimoramento, no teu conhecimento, para você investir mais em você. Se você não estiver disposto a trabalhar 2, 3 horas a mais, é sinal que você não está com o teu comportamento alinhado com essas pessoas extraordinárias. Segundo algumas pesquisas, essas pessoas extraordinárias, elas trabalham pelo menos 12 horas por dia. Ou seja,
Eu não consigo pensar comigo e ver ninguém chegar a ser milionário trabalhando menos que 12 horas. A não ser que ganhe na Mega Sena, que invista em situações legais e faça diversas coisas que não são corretas. Então, todas essas pessoas, elas realmente estão comprometidas. E o comprometimento delas com o objetivo, com o foco que elas têm, faz com que elas façam qualquer sacrifício. Se elas tiverem que dormir 2 horas da manhã, elas dormem. Se elas tiverem que correr um pouco mais, elas correm. Mas elas estão comprometidas em chegar e o sacrifício delas, no final, vai resultar em diferença para elas. Vai resultar naquilo que nós podemos falar, que é entre as pessoas extraordinárias, as medianas e as miseráveis. A quinta coisa que nós vamos falar é que esse comportamento que eles têm um comportamento onde que eles atraem para eles o sucesso ou o fracasso. Então eles não transferem a responsabilidade, eles não falam assim, nossa, hoje eu não estou conseguindo os meus objetivos por causa que me falta oportunidade, por causa que eu não tenho um carro para mim fazer isso, porque eu não tenho assado para fazer aquilo. Eu vou falar rapidamente do meu pai. Meu pai, ele foi uma pessoa que ganhou muito dinheiro, ganhou uma condição muito boa, prosperou, porém chegou um determinado tempo da vida dele que em questão de 2 anos ele perdeu tudo que ele tinha. E ele chegou num momento onde que ele não pegava emprego nem para porteiro de mercado, nem para porteiro de prédio, nem para posto de gasolina, para nada. E ele era um empreendedor de sucesso. Porém, em 2 anos ele perdeu, aconteceram muitas coisas na vida dele e ele perdeu tudo. E quando ele chegou nesse ponto, ele tinha tudo para falar assim, quer saber, eu vou me matar, eu vou dar fim na minha história, etc. E ele pegou e ele passou a vender canetinha na rua. Ele passou a bater ponto de venda por ponto de venda, batendo canetinha. Ele não tinha mais carro, ele não tinha mais casa, ele não tinha mais nada. Inclusive, eu participei e vivi muito isso com ele. Estive muito com ele nessa situação assim. E isso foi um dos pontos que me ensinou demais. Por isso, nunca despreze as dificuldades que você esteja passando. Use elas, vá juntando as pedras, porque elas vão fazer o trampolim do teu sucesso para você chegar lá. Mas, continuando a história, meu pai saía a vender ponto de venda por ponto de venda. E ele saía a pé. E a gente conversava muito, a gente falava muito sobre isso. Ele chegava no final do dia com o bolso dele, a carteira dele estufada de tanto dinheiro. Ele vendia caneta de testar dinheiro para nota falsa. E ele começou fazendo isso a pé. Então ele saía por Campinas, andava 10, 15 quilômetros. Hoje ele já recuperou uma parte do que ele perdeu lá atrás, do que ele havia chegado no zero. Mas eu tenho certeza, plena certeza, que ele vai conseguir chegar em patamares maiores do que ele já teve antes. Por quê? Porque o segredo do sucesso não está no que está à sua volta, mas sim está dentro de você. Está dentro do seu comportamento. É como você vai se comportar em relação à dificuldade, em relação ao problema que você está enfrentando, em relação àquilo que está à sua frente. Então a maneira como você se comporta é importantíssimo, que vai definir o teu sucesso. Vai fazer você ser melhor do que você é hoje. Então, faça sacrifícios pessoais. Esteja disposto a sacrificar. Se tiver que bater rua, vou andar, mas vou chegar lá. Vou bater a rua, vou pegar o dinheiro, igual meu pai fez. Meu pai, ele bateu rua, pegou todo o dinheiro, comprou a moto, depois comprou um carro, e assim foi fazendo toda a situação. Então não desista, faça sacrifícios pessoais. O que é que você está disposto a sacrificar por causa do teu sonho, por causa do teu objetivo? É uma partida de futebol durante a semana? É assistir menos televisão?
é assistir menos filme, ficar menos na internet ocioso. Sacrifique, porque certamente você vai ser honrado por causa disso. Quinta coisa, ele atribui o seu fracasso, seu sucesso a ele. Então ele assume a responsabilidade. Ele sabe que é ele que está no controle da vida dele. Que não é a economia, que não é a Dilma eleita ou o Aécio eleito que vai mudar alguma coisa do sucesso dele. Não. Ele sabe que se ele não atingir, ele bate no peito e ele fala assim, não, eu errei e eu vou corrigir. E eu vou ver. Então isso é muito importante que você faça uma introspecção. Eu costumo muito fazer isso. Eu costumo olhar para dentro de mim e aprendi muito isso. Aprendi depois de ter me dado, quando eu tinha 19 anos, me deu síndrome do pânico. E depois disso também foi outro divisor de águas na minha vida, porque eu aprendi muito a olhar os meus comportamentos. Hoje, graças a Deus, não tenho mais síndrome do pânico, não tenho mais depressão profunda, mas na época pensei em me matar, enfim, foi uma situação muito difícil na minha vida. Porém, que eu costumo dizer até hoje, esse talvez foi o principal ponto da minha vida que hoje me levou a ter um comportamento muito mais diferente do que eu poderia ter, me levou a ter muito mais experiência, me levou a crescer muito rápido por causa de um grande problema, de uma grande dificuldade. Então, o que eu quero dizer para você é que você assuma. Eu cheguei na derrota? Sou eu cheguei na derrota. Mas da mesma forma como eu cheguei na derrota, eu também vou me levantar daqui, vou caminhar, vou subir os degraus novamente que eu preciso subir. Esse é o quinto comportamento. Outra coisa que eu vou analisar aqui, que eu anotei aqui, é que o sexto comportamento é que ele estabelece objetivos desafiantes e com significado pessoal. Todos esses empreendedores de sucesso, eles estabelecem objetivos grandes. É aquela tônica. Você mira na lua para você pelo menos chegar nas estrelas. Para você pelo menos chegar na metade do caminho. Agora, se você não pensa, se você não estabelece nada, se você não põe nada diante de ti, fica realmente difícil de você até mesmo encontrar motivação. Porque o que vai te impulsionar para você chegar no teu objetivo, naquilo que você sonha, naquilo que você almeja, é justamente os teus sonhos, os teus objetivos. Eles vão te impulsionar a você perseguir eles. Porque você pode ser um baita de um representante comercial, você já pode ser uma baita de uma pessoa extraordinária. Mas se você não tem o objetivo, o sonho grande, e aí não depende nem de idade, você pode ter 50 anos, mas se você 60 anos, 70 anos, mas se você parar de sonhar e estabelecer metas e objetivos, você pode ser o cara mais sensacional que tem. Você como se diz assim, você está parado. Você não tem mais a mesma produtividade. Então é o teu sonho e o teu objetivo que vai te motivar, que vai te alavancar, que vai funcionar como um trampolim para te elevar para mais próximo daquilo que você almeja. E profissional que não é motivado, que não acorda com sangue no olho de manhã e falando assim, hoje eu vou para dentro, hoje é o meu dia. Profissional que não acorda assim, seja para o seu negócio, seja para qualquer coisa, é mais ou menos igual o jogo do Inter que eu estava olhando ontem. A rapaziada entrou no campo muito mal, apáticos. Então o profissional que está apático, ele não tende a produzir nada. Ele não consegue agregar nada. Outro comportamento, o último comportamento que nós vamos ver, o sétimo comportamento, é que eles utilizam estratégias para influenciar pessoas, elementos de persuasão. Pessoas que conseguem persuadir mais as outras, elas saem na frente das demais. Se você ainda não estudou técnicas de persuasão, eu recomendo que você estude.
Eu recomendo que você entre nesse caminho, porque ele vai fazer grande diferença. E eu vou te explicar agora, eu vou te dar um exemplo top agora. Todo mundo conhece a franquia McDonald's. Ela é divulgada amplamente no mundo inteiro, em diversos países, enfim, todo mundo sabe quem o que é o McDonald's. E os dois irmãos chamados McDonald's, eles resolveram na época criar esse restaurante de fast food devido à necessidade de ele ver as pessoas terem cada vez menos tempo para se alimentar e elas precisarem realmente de uma comida mais rápida, de algo que eles pudessem comer em qualquer lugar. Então eles transformaram o restaurante que eles tinham em um restaurante fast food, colocaram o nome de McDonald's e foi um sucesso. Um dos irmãos teve a ideia de ampliar o negócio para franquias. E daí eles ampliaram, porém, em 4 anos eles conseguiram apenas 15 franquias. E essas 15 franquias ainda muito mal feitas, que davam mais dor de cabeça do que rentabilidade. Então eles estavam desistindo de prosseguir com esse negócio de franquias, quando um dos fornecedores dele de máquina para refrigerante, que eu no momento agora não me recordo o nome dele, chegou para eles e falou assim, olha, deixa eu entrar na sociedade com vocês, que a gente vai alavancar, a gente vai transformar o McDonald's numa potência. E eles resistiram por 1 ano. Porém, esse fornecedor, ele insistiu muito com eles. Ou seja, ele aplicou um dos comportamentos das pessoas extraordinárias. Ele insistiu muito e falou assim, não, deixa eu entrar com vocês que eu consigo transformar esse negócio de vocês em uma franquia que vai se alastrar. E durante 1 ano ele foi persistindo até que os irmãos McDonald's cederam. E ele entrou. E ele, através do trabalho dele de persuasão, que ele aplicou e colocou dentro do McDonald's, do marketing também, ele conseguiu em 6 anos ter aumentar para 500 franquias o McDonald's, e com sucesso. E hoje nós vemos o que é o McDonald's, o que ele tem feito no mundo inteiro, e é uma das grandes empresas alimentícias. Então isso tudo para você ver que a persuasão ela é muito importante, você precisa estar investindo nesse lado da tua vida. Se você não tem um comportamento na qual você se utiliza de elementos persuasivos para convencer as pessoas, eu indico que você esteja fazendo isso. Para concluir, nós compreendemos que tem quatro tipos de pessoas. Existem aqueles que são os que têm um comportamento inconsciente e incompetente, ou seja, aqueles que estão tendo comportamentos errados e nem sabem que estão tendo comportamentos errados. Ou seja, estão na ignorância. Existem aqueles que já sabem que têm o comportamento errado. Esses são os conscientes incompetentes. Eles já sabem que eles têm o comportamento errado, mas não fazem nada para mudar. E a maioria das pessoas, elas estão enquadradas nesses dois aqui. O inconsciente incompetente, o ignorante, aquele que tem consciência da sua ignorância, mas permanece ignorante. E existe um outro estágio, o terceiro estágio, que é daquele que é consciente competente. Ou seja, ele tem consciência da competência dele, daquilo que ele executa, daquilo que ele faz, e ele se esforça muito para sempre estar fazendo essas situações. Porém, o grande diferencial dos extraordinários é que eles são competentes e inconscientes. Ou seja, eles já adaptaram o cérebro deles, o comportamento deles, para ficar num bom comportamento e nos 90%. Ou seja, inconscientemente eles já têm um comportamento eficiente, que vai
fazer com que as coisas aconteçam naturalmente na vida deles. E é nesse estágio que nós precisamos chegar. Agora, você me pede assim, como que eu chego nesse estágio? Para chegar nesse estágio é muito simples. Na verdade, envolve esforço e querência. Então, é simples porque envolve apenas essas duas coisas. Só que para você se esforçar e para você querer, são coisas que saem de dentro de você. Então, é você que vai ter que se aplicar. Se aplicar e se esforçar. Querer realmente, não, eu quero mudar, eu vou me esforçar. Então, você comete o erro, porque todos nós temos problemas comportamentais. Só que nós identificamos e nós procuramos fazer o quê? Procuramos corrigir. E a correção, muitas vezes, a mudança não acontece do dia para a noite. É uma coisa que você já sabe que você vem se policiando, vem corrigindo, vem corrigindo, vem corrigindo. E nesse processo de correção, leva-se o tempo para que haja mudança e o processo de você ser competente consciente, passar para ser competente inconsciente, leva tempo. Leva-se o tempo. E você vai precisar ter paciência. Mas se você exercitar, se você treinar, é como se fosse, para que você possa entender e ficar um exemplo bem claro, é como se fosse um jogador de futebol. Para que ele possa executar a batida de uma falta com maestria e aprimorar, ele repete diversas vezes, até ele acertar a batida, até ele acertar a pegada na bola. Rogério Ceni, ele faz isso, ele bate dezenas, se você for num jogo de São Paulo, você vai ver que o Rogério Ceni, ele bate bola, cobrança de faltas antes do jogo, e nos treinamentos ele bate mais de 100 bolas. Por quê? Porque ele quer treinar repetidas vezes para que o cérebro dele já possa fazer aquela batida já inconscientemente, ele já sabe a passada que ele tem que pegar e se ele fechar os olhos ele bate aquela falta sem problema nenhum. Então, esforço e querer é o que vai fazer você mudar os comportamentos aos quais você tem feito errado. Bom, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. A gente podia estar falando mais sobre comportamentos, mas eu me ative a esses 7 tópicos e para que você possa relembrar, eu vou citar eles agora, vou inclusive deixar eles aqui abaixo do vídeo, para que você possa anotar aí e meditar neles. Então, o primeiro tópico que a gente viu, eu vou ver aqui nas minhas anotações, é que esses empreendedores de sucesso, eles fazem as coisas antes de solicitar. A segunda coisa é que eles agem de maneira a fazer as coisas além da expectativa, ou seja, eles superam, o padrão de excelência deles é acima dos demais. Terceira coisa é que eles agem repetidamente, ou seja, eles persistem e apenas mudam e corrigem alguns aspectos que eles acabaram vendo que estavam fazendo errado. A quarta coisa é que eles fazem sacrifícios pessoais. Eles se sacrificam. O quinto comportamento é que eles atribuem os seus comportamentos, seus erros, suas falhas a eles mesmos. Eles trazem a responsabilidade para eles. Eles nunca transferem a responsabilidade. A sexta coisa, eles estabelecem objetivos e sonhos grandes. E através disso eles são motivados. E a última coisa, a sétima coisa, é que eles utilizam estratégias de persuasão em tudo que eles fazem. Ou seja, essas estratégias de persuasão já estão neles, eles falam e eles já persuadem automaticamente. Eles já treinaram o cérebro deles a estarem fazendo aquilo lá. Eu espero que esse vídeo tenha acrescentado algo para você e edificado a tua vida e feito você reavaliar aí a sua parte comportamental, porque é muito importante se você quer ser um representante de sucesso. Até o nosso próximo vídeo e um abraço. Fique com Deus.